até cumprir a sua aposentadoria por idade. Então, em toda a sua vida, né, meu pai trabalhou em 3 empresas, 2 até se aposentar e numa terceira após ter se aposentado e ir para uma outra aposentadoria. Mas isso não é algo comum nos dias de hoje. Hoje as pessoas trocam constantemente de trabalho. As pessoas, eu começo um trabalho aqui, de repente eu mudo, saio desse trabalho, vou para um outro trabalho, e não é porque eu estou ascendendo, ou estou tendo uma promoção, ou tive um convite mais tentador, e eu estou indo agora para um outro lugar, porque não. Muitas pessoas é porque alcancei, já deu o que tinha que dar aqui, já basta, já deu essa empresa para mim, esse escritório já deu para mim, então já cansei, e ele vai para um outro lugar, por causa do descontentamento. Então, nós mudamos de emprego, nós mudamos de casa, nós mudamos até mesmo de estado, e com frequência muito grande, por causa do descontentamento. William Buckley, ele continua dizendo que nós temos visto, e as estatísticas comprovam, que também mudamos de cônjuge com frequência. Quando estamos descontentes em nosso atual casamento, nós passamos para o outro. Mencionei sobre isso quando estava trabalhando a série sobre identidade, sobre gênero, a mudança que existiu da palavra cônjuge para a palavra parceiro. E aí, quando nós tratamos o nosso marido, a nossa esposa como parceiro, como parceira, até onde há negócio, até onde há vantagem, até onde é bom para mim, eu continuo com essa pessoa. Porque parceria é assim. Enquanto eu estou tendo vantagem, enquanto eu estou tendo lucro, enquanto está sendo bom para a minha vida, eu continuo na parceria. Mas a partir do momento que não deu legal, que ficou ruim, que eu não estou vendo vantagem, eu parto para outra. Talvez no nosso ambiente cristão, igreja, a um número menor, talvez as pessoas resistam um pouco mais, mas lá fora, as pessoas já casam pensando no divórcio. Estou casando, se der certo, muito bem, como se eu estivesse comprando um carro. Comprei esse carro, se eu gostar, muito bem, eu fico com ele. Se eu não gostar, eu passo ele para frente e compro um outro. Como se casamento também fosse na mesma direção. Então, é isso que tem acontecido diante das situações nos nossos dias, é isso que tem acontecido de forma corriqueira. William Buckley, ele continua dizendo que nós somos tentados a culpar a nossa cultura por tais eventos, mas está claro que a raiz do problema é um coração descontente. O coração descontente nos move a tomar decisões erradas. O coração descontente nos move a invejarmos o que o outro tem. É um coração descontente. E caminhando nessa direção, Greg Easterbrook, desse livro não tem em português, mas uma frase que eu retirei desse livro, eu achei interessante, ele diz que embora a vida do mundo ocidental tenha melhorado dramaticamente nas últimas décadas, o nível de felicidade e de contentamento diminuiu. É interessante como a nossa vida mudou e melhorou muito. Voltando aí para falar sobre os avós, e dos jovens adolescentes aqui, os bisavós, né? A minha avó, por exemplo, segundo a história, ela ia lavar roupa no rio. Ela pegava a trouxa de roupa, ela ia para lá em Minas Gerais, para a beira de um rio, de um riacho, e lá ela ia lavar a roupa, com sabão de barra, tá certo? Esfregar, ferver talvez, né? Eu lembro da minha mãe, que provavelmente está assistindo, a minha mãe fervia a roupa, naquelas latas de tinta, minha mãe fervia a roupa ali, colocava anil naquilo ali para ficar o branco, ficar bonitinho, né? Engomava, era outro tempo. Hoje, você tem a sua lavanderia, você não precisa ir até o rio lavar nada, você não tem sabão em barra para lavar sua roupa, você tem o sabão Omo que tira todas as manchas, você tem Vanish, você tem uma máquina que lava, que centrifuga e que seca a sua roupa, ela só não passa. Mas se você tirar no momento certo e pendurar talvez um cabide, nem passar talvez você precise, porque ela vai sair bonitinha, belezinha. Tecnologia. Como a tecnologia mudou a nossa vida. Como a tecnologia mudou. Né? Hoje você aquece algo do micro-ondas rapidinho, o seu carro é melhor, a sua casa é melhor, as suas roupas são melhores, as coisas que vieram sobre as nossas vidas nesse tempo é muito bom, os nossos empregos são melhores, os nossos relacionamentos são melhores. Apesar de tudo isso, na medida em que a sociedade recebeu esses benefícios para tornar a sua vida melhor, o nível de contentamento caiu.
E por que houve uma queda no contentamento? Nesse livro ele vai trazer o porquê, né? Por isso chama-se o paradoxo, né? Uma razão aí que ele coloca é o aumento da expectativa. À medida que a vida melhora, as pessoas passam a querer e a esperar mais, né? A gente vai se acostumando com o bem bom e a gente vai aumentando a expectativa, né? Eu troco normalmente de carro a cada 2, 3 anos no máximo. A gente vai trocando de carro. Cada carro que a gente pega tem uma coisa diferente. O outro carro que eu tinha, eu não precisava da chave para dar partida. Eu não precisava da chave para abrir o carro. Só me aproximar, o carro já abria, e só apertar um botão. Esse carro que eu estou agora, não. Eu tenho que apertar o botãozinho para abrir a porta, eu preciso colocar a chave e virar para ele funcionar. Só que esse carro tem coisas que o meu outro carro não tinha. Nessa viagem que eu fiz essa semana, pude testar aquilo que eu não conseguia testar dentro da cidade. O carro dirige sozinho. Eu não precisei dirigir. O carro dirige sozinho. Ele lê as faixas, ele mantém dentro das faixas, ele mantém a distância do carro da frente, ele freia sozinho. Já passei por situações aqui na cidade de um carro entrar na frente, alguma coisa, e o meu carro frear sem eu precisar fazer absolutamente nada. Eu quero ver quando eu pegar um outro daqui a 2, 3 anos, o que vai acontecer. Tem que ter esses trem, porque senão a gente fica mal acostumado. A gente vai aumentando a expectativa, não só com relação ao carro, mas com relação, por exemplo, às nossas viagens, né? Com relação às nossas viagens. Eu, por exemplo, quando falava em férias, antes de me casar, né? E até, vamos dizer assim, até 2004, acho que as primeiras férias que eu e a Keila, nós saímos de viagem. Nós nos casamos em 96, mas nós ficamos 8 anos sem sair. Férias para nós era férias ali, talvez ir para Ourinhos e ficar junto da família, mas só. Né? Mas 2004 foi a primeira vez que fomos, como família, para a praia. Né? Interessante que antes, quando a gente namorava, eu fui conhecer o mar, fui com a família dela. A família dela tinha esse costume, esse hábito de ir para a praia. A primeira praia que eu conheci foi o litoral de São Paulo, o litoral sul de São Paulo, uma cidade chamada Peruíbe. Fui para Peruíbe conhecer a praia. Uma praia legal, uma cidadezinha legal, bacana, pacata, sem muitos atrativos, mas interessante foi conhecer Peruíbe. Mas quando nós, como casal, fomos viajar pela primeira vez, nós fomos para Balneário Camboriú. Nós descemos, descer para BC, nós descemos para BC. Né? Descemos para Balneário Camboriú, conhecemos Balneário Camboriú. Aí fomos, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, era Balneário Camboriú. Aí eu conheci Bombinhas, que é melhor que Balneário Camboriú, mas muito melhor que Balneário Camboriú. Aí fomos para Bombinhas, aí a gente ia para Bombinhas. Aí eu conheci Florianópolis. Oxe, Florianópolis é muito bom. Que cidade maravilhosa, é a ilha da fantasia mesmo, o trem é muito bom. Mas daí, em 2014, eu conheci a Bahia. Aí me desculpa, eu não fui mais para BC, eu não desci mais para BC. Né? Por quê? Porque a Bahia é muito superior ao litoral sul que nós temos no nosso país. É muito superior. Né? Mas aonde que eu conheço a Bahia? Eu conheço só Porto Seguro. A Meire, por exemplo, fala de Morro de São Paulo para mim. Tá certo? Né? Mas tem gente aqui que não conhece. Ah, já fui para Porto Seguro, pastor. Mas Porto Seguro, nossa. Quem já foi para Porto de Galinhas? Quem já foi para Maceió? Tá certo? Vai falar, não, mas lá para cima é muito superior à praia ali do litoral sul da Bahia. E aí tem aqueles mais atrevidos que falam assim, eu já fui para Cancún. Eu já fui para Cancún. Aí eu já fui para o Caribe, né? Aí faz fusquinha para a gente. Quem já foi para Cancún e para Caribe, tá certo? Aí é outro nível, é outra coisa. Uma praia ainda mais diferenciada, tá certo? Vai olhar para mim, que só fui para Porto Seguro, né? Vai falar, meu Deus, ele não sabe que há nada de bom nessa vida. Tem uns irmãos mais metidos aqui na nossa igreja que já foi para a Europa, que já foi para os Estados Unidos. O único lugar que eu conheço fora do nosso país é Pedro Juan Cabaleiro. Só conheço aqui o Paraguai, ali é a minha diversão, não preciso nem de passaporte, cruzei ali a fronteira, compro as bugigangas que precisa comprar e venho embora, tá certo? O único lugar que eu conheço fora é ali. Mas aqueles que já foram para a Europa, aqueles que já foram para os Estados Unidos, né? Aí repare o seguinte, isso gera expectativa. Porque eu quero ir no próximo ano para um lugar que é melhor.
Eu preciso ir para um lugar melhor. A gente volta das férias, quem voltou do Nordeste, volta assim e fala, o ano que vem, a gente vai para onde? Vamos pensar então, vamos para o Caribe? Vamos então para o Caribe. Aí paga o ano inteiro, vai para o Caribe, quer sacrifício, mas vai para o Caribe. Chega lá, quando volta do Caribe, fala assim, e o ano que vem, a gente vai para onde? A gente gera expectativa, eu tenho que ir para uma praia melhor, eu tenho que ir para um lugar melhor, eu tenho que conhecer lugares melhores. Isso não só com relação às nossas viagens de férias, mas isso com relação a restaurantes. Você vai num restaurante que você come aquela comida, tudo bem, você paga aquele preço também, mas depois o outro restaurante já não é mais aquela. Você olha para quem e fala, puxa, aquele restaurante sim, que nós comemos e comemos bem, aquilo lá foi uma noite especial, foi um almoço especial, um jantar especial, porque nós criamos expectativas. Então, é exatamente isso. Por mais que as coisas evoluíram, nós criamos expectativas, há o aumento das expectativas, mas não apenas o aumento das expectativas, há também o aumento da comparação. As pessoas estão se comparando com padrões cada vez mais altos, o que alimenta a insatisfação. E aí, nunca uma geração viveu a experiência que nós estamos vivendo, que é aquilo que nós chamamos de fator das redes sociais. Porque no passado, seu amigo, seu parente comprava um carro novo, ele ia a um restaurante, ele viajava para algum lugar e você não ficava sabendo. Mas hoje você fica sabendo instantaneamente onde o seu amigo foi jantar, que carro novo que ele comprou, onde ele foi passar as férias por conta das redes sociais. Nós publicamos onde nós estamos no restaurante, a comida que nós estamos comendo, ou um lugar legal que nós somos, nós registramos isso, um lugar bacana que nós fomos conhecer, o lugar interessante que nós estamos visitando, nós postamos. Nós não postamos, eu particularmente, quando eu posto as minhas viagens, eu só posto viagem, minha rede social é só disso, basicamente. Mas quando eu posto as minhas viagens, eu não posto para ficar me mostrando, para que as outras... Não, eu posto porque eu gosto de ter registros. Eu sou daquela parte antiga de tirar foto. Se eu pudesse, tirava a foto, revelava e colocava num álbum para mostrar para as pessoas. Aquilo para mim é um registro. Eu gosto de olhar, saber o ano que eu fui, quando eu fui, para onde eu fui, onde nós fomos, apenas como um registro. Não é para causar inveja em ninguém ou fazer comparação. Não. Cada um vai para onde quer, do jeito que quer, como pode e tudo mais. Mas é um registro. Mas existem pessoas que olham para aquilo, não como um registro daquela outra pessoa, mas ela começa a se comparar. Olha para onde ele foi e olha onde que eu estou indo. Olha o carro que ele comprou, olha o carro que eu tenho. Olha a casa que agora ele está morando, olha onde eu moro. Olha, sabe, olha a roupa, olha o lugar. E a gente começa a olhar para aquilo e a comparar, como se nós precisássemos daquilo também. Então não há apenas o aumento das expectativas, mas há o aumento da comparação, por conta das redes sociais. E aí, quando a gente olha para um coração descontente, que eu já estou insatisfeito com a minha vida, insatisfeito com o meu casamento, insatisfeito com a minha casa, insatisfeito com o meu carro, insatisfeito com o meu trabalho, eu estou insatisfeito, um coração descontente. Um coração descontente somado a uma cultura da comparação, o que é que resulta? Resulta num solo fértil para a inveja. Se eu estou descontente e eu começo a comparar com o outro que tem enquanto eu não tenho, eu começo a ter inveja. É um solo fértil para a inveja. Mas deixe-me falar um pouco para você sobre a anatomia da inveja. O que é a inveja? Primeiro, a inveja tem a sua origem na cobiça. Ela tem a sua origem na cobiça, que é o 10º mandamento. Êxodo 20, verso 17, diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás o apartamento do teu próximo, não cobiçarás, tá certo? Não cobiçarás a viagem do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, tá certo? Mas aí vou fazer um parênteses aqui, não está ali, mas as mulheres não estão livres, tá certo? Não cobiçarás o homem da tua próxima, por favor. Tá certo? Tem muita mulher que fala, tá vendo? Não é para você cobiçar a mulher do próximo, mas é para você também, irmãzinha. Não cobiçar o marido da outra, tá certo? Não é. E aí um detalhe para as irmãzinhas, né? Deixar um detalhe bem, abrir um parênteses aqui, irmã, se o seu marido é bom, guarda ele para si. Não faz propaganda do seu marido, não, por favor. Não faz propaganda.
Nossa, porque o meu marido... Porque a outra, ela está descontente com o marido dela. O marido da outra, ela não presta. O marido da outra é horrível. Ele não faz o que o seu marido faz. E aí você abre a boca para falar do seu marido, você enche a boca para falar que o seu marido cozinha. Ai, porque o meu marido cozinha. Ai, porque ele lava, ele passa. Ai, porque ele Ai, porque ele dá. E você enche a boca e a irmãzinha, ela fica com o olho desse tamanho em cima do seu marido, falando: meu Deus, ela está descontente com o dela e está começando a comparar o que ela tem em casa com a Brastemp que você tem. Ela tem uma Electrolux e está olhando para a Brastemp que você tem, e ela fala: não, eu quero essa Brastemp. Eu quero essa Brastemp aqui, né? Vou deixar essa Prosdóximo velhinha de lado, deixa eu adquirir essa Brastemp aqui. Então, guarde o seu marido para você, tá? Mas não cobiçar nem a mulher do teu próximo, nem o marido do teu próximo, nem os servos, nem as servas. Nossa, mas ela tem uma empregada, a empregada dela é uma benção, né? Aí fica com o olho grande em cima da empregada do outro. Nem o seu boi, o seu jumento, nem a BMW, nem a Mercedes, nem o BYD, nem a Hilux, não é para cobiçar, nem coisa alguma que pertence ao próximo. Não é para cobiçar. Agora, quando falamos não cobiçarás, a cobiça é o desejo de ter o que o outro tem, e não necessariamente o desejo de ter coisas que o outro possua. Eu não quero ter uma caminhonete como o outro tem, eu quero ter essa caminhonete. Eu não quero ter uma casa como o outro tem, eu quero ter essa casa. Não é eu quero ter uma parecida, eu quero ter uma igual, mas eu quero ter essa. Isso é cobiça. Eu quero ter essa. Eu não quero ter um marido parecido com o seu, eu quero ter o seu marido. Eu não quero ter uma mulher parecida com a sua, não, eu quero ter a sua mulher. Eu não quero ter um emprego igual ao seu, eu quero ter o teu emprego. Isso é cobiça. Isso é cobiça, não é ter algo parecido, mas é ter aquilo que é do outro. Isso é cobiça. A cobiça é o desejo de eu ter o reconhecimento que o outro tem, a cobiça é o desejo de possuir a fama que o outro tem, a visibilidade que o outro tem, a importância que o outro tem, a influência que o outro tem. Isso é cobiça. Segunda coisa que eu tenho que falar sobre a anatomia da inveja, algo que talvez a maioria de nós nunca ponderou, é que a inveja nasce da cobiça, mas ela vai além. Porque a inveja move a pessoa a desejar a ruína do outro. Não basta eu ter o reconhecimento que ele tem, eu preciso vê-lo perdendo o emprego. Eu não quero ter o carro que ele tem, eu quero que ele ande a pé. A inveja vai além da cobiça, porque eu quero ver o outro na ruína. Não basta eu ter o que ele tem, a minha felicidade passa a depender de duas coisas: eu ter o que a pessoa tem, mas eu também preciso vê-la em decadência. Eu preciso estar acima dela. Eu preciso ter algo melhor que ela, e de preferência que ela perca aquilo que tem. Porque eu quero vê-la em ruína, eu quero vê-la em prejuízo. A inveja é altamente destrutiva. Isso a gente precisa levar em consideração. E quando você pega histórias bíblicas sobre inveja, repare bem, Gênesis capítulo 4, temos a história de Caim e Abel. Caim invejou o seu irmão Abel. Só invejou? E só pensou assim: eu gostaria de ter a minha oferta recebida como a oferta dele? Não. Ele matou o seu irmão por inveja. Vamos pegar outra história, Gênesis capítulo 37, temos a história de José e dos seus irmãos. Os irmãos de José tinham inveja dele. E o que fizeram? Prenderam José, jogaram José numa cisterna. E qual era o desejo deles? Era matar José. Assim como Caim quis matar Abel e matou Abel, o desejo dos irmãos ali era matar José. Mas dois ali disseram: não vamos fazer, não vamos tirar a vida do nosso irmão, não. E tiveram uma ideia de vender o irmão como mercadoria. E mentiram durante anos para o pai, dizendo que José tinha sido atacado por uma fera ali no deserto e tinha sido morto. Mas, repare, a inveja que eles tinham de José era uma inveja que queria matar o próprio irmão. Vamos lembrar de uma terceira história, depois eu vou trabalhar ela melhor com você, a história de Davi e de Saul. Davi, o que Davi fez para Saul? Mas Saul tinha inveja de Davi.
inveja de quem era Davi, inveja do que Davi era capaz de fazer. A agenda principal da vida de Saul por anos se tornou matar Davi, querer a morte de Davi, acabar, exterminar com Davi. Quando você é tomado pela inveja, você tira o foco da própria vida. E toda a sua vida começa a ficar condicionada à pessoa que você passou a invejar, de uma maneira doentia. É doença. Uma terceira coisa sobre a inveja é que ela se revela um vício de proximidade. Por exemplo, a criança não inveja um adulto. É muito difícil uma mulher invejar um homem. Mulher inveja mulher. Homem inveja homem. Ah, não. Lá no meu trabalho, não eu, mas lá no meu trabalho tem uma mulher lá que ela inveja, não, mas aí ela está invejando o cara que está na mesma área de atuação dela. Não é ele por ser homem, mas está invejando ele pelo trabalho que ele tem, pelo salário que ele tem, pela posição que ele ocupa e não porque ele é homem. Isso é claro. Um médico não inveja um arquiteto de sucesso. Por que não? Porque ele vai entrar e falar, quem que fez esse projeto aqui? Quem que construiu? Não, eu quero o contato dele, porque ficou muito bom, amei a sua casa. Ou quando eu construí a minha clínica, quando eu construí a minha casa nova, quando eu lá comprei o terreno, eu quero que esse arquiteto faça o projeto, porque excelente projeto, que coisa maravilhosa. Por quê? Um médico ele não vai invejar um arquiteto de sucesso. Um advogado não vai invejar um engenheiro. Um pastor não vai invejar um jogador de futebol. Nós não invejamos aquilo que está fora da nossa área. Nós invejamos aquilo que é próximo a nós. A inveja normalmente nasce em pessoas que atuam na mesma esfera, no mesmo ambiente. A gente inveja pessoas que estão ao nosso redor, pessoas que convivem conosco no mesmo ambiente. Repare, por exemplo, talvez um dos lugares mais comuns onde se tem inveja é na família. Repare os irmãos. A mãe foi lá em casa, foi lá na casa da minha irmã almoçar, mas não veio aqui em casa. Minha mãe ligou para ela e não ligou para mim. No dia do aniversário, minha mãe deu um presente para ela, mas não deu um presente para mim no dia do meu aniversário. Repare, a inveja entre irmãos. Por quê? Porque estão no mesmo ambiente. Estão exatamente no mesmo contexto. No contexto familiar. É interessante que você perceber que a inveja é um pecado, mas ele é um vício de proximidade. Ele acontece em meio às pessoas próximas a nós. A inveja destrói grandes amizades. A inveja não destrói pessoas que são inimigas. Nós não temos inveja de quem é nosso inimigo, de quem está do outro lado. Não, a inveja, via de regra, nasce numa relação que era muito bonita, onde as pessoas conviviam muito bem, mas de repente a gente começa ali a não conseguir conviver com o sucesso do outro. Alguém já disse que você conhece os seus melhores amigos não quando você está atravessando adversidades, mas você conhece os seus melhores e verdadeiros amigos quando você alcança o sucesso. Porque as pessoas não suportam quando a gente é bem-sucedido. As pessoas não suportam. E aí você conhece quem é seu verdadeiro amigo. Tenha sucesso. Não é quando você descobriu que tem um câncer, está com uma doença, não. Nesse momento, as pessoas têm dó, as pessoas têm compaixão, elas são empáticas, elas visitam, elas ajudam, elas, até, nossa, graças a Deus é com ela, né? Graças a Deus ela que está passando, em casa está tudo bem, mas ela tem até compaixão. Mas, com o sucesso, quando a outra pessoa prospera, quando a outra pessoa avança, quando a outra pessoa progride, quando ela cresce no seu trabalho, quando ela tem mais condições financeiras, a pessoa ela vai ascendendo, ela viaja para fora e tudo mais, a gente começa a olhar para aquilo, a gente não consegue, não suporta o sucesso do outro. Não suportamos o sucesso do outro. Você conhece quem te ama e quem efetivamente é amigo quando você ascende, quando você cresce, quando você prospera e a pessoa que está ao seu lado celebra de fato, de verdade. Você se revela um verdadeiro amigo quando você também é capaz de celebrar a virtude do outro, celebrar a vitória do outro, a conquista do outro, a realização do outro, celebrar o que o outro faz e faz muito bem. Aí você se revela também um verdadeiro amigo. E um último elemento aí da anatomia da inveja é que se trata de um vício silencioso e por isso altamente destrutivo.
A inveja é o tipo do vício ou do pecado que não pega bem você dizer que tem. Você não fala, nossa, como eu tenho inveja de fulano de tal. A gente não fala isso, porque pega mal. É interessante como a gente fica quieto, silêncio. Se você tem inveja de uma pessoa, você não fala. A gente fala mal da pessoa, a gente sabota a pessoa, a gente toma decisões para prejudicar a pessoa, mas a gente não admite a inveja. A inveja é um vício silencioso, altamente destrutivo, é uma espécie de um câncer. É uma espécie de um câncer não diagnosticado, mas quando vem à tona, quando se manifesta, quando é revelado, faz você perder completamente o foco. Já fez você gastar anos, talvez, comprando coisas desnecessárias para competir com o outro e não construir a sua vida, não construir a sua existência, mas ficar apenas em fator de uma outra pessoa. São Basílio, conhecido como São Basílio o Grande, diz que a inveja é a dor causada pela prosperidade do próximo. Por consequentemente, uma pessoa invejosa sempre possui um motivo de tristeza e desânimo. Mas a pior característica dessa dor, no entanto, é que a vítima não pode revelá-la a ninguém. A inveja é um vício silencioso que vai contaminando as relações, vai contaminando as nossas palavras, vai contaminando as nossas decisões, vai contaminando as nossas perspectivas, vai contaminando. Provérbios 14:30 diz que o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. A inveja é um vício silencioso que vai apodrecendo os seus ossos, por isso você precisa lidar de maneira muito séria com a inveja. Bom, acho que deu para entender o que é inveja, mas eu preciso falar biblicamente como é que essa inveja se dá. E aí eu quero utilizar a história de Saul, de Davi e de Jonatas, porque existem três pessoas, três personagens nessa história. Eu preciso tirar algumas lições aqui dessa história. Quando eu olho para a história de Saul, de Davi e de Jonatas, 1 Samuel capítulo 18, no verso 9, diz: daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Saul olhava com inveja para Davi. Por causa da sua inveja para com Davi, Saul perdeu o rumo. Ele se esqueceu que era um rei, que a sua missão era governar uma nação. Todos os seus esforços, todos os seus movimentos, todas as suas decisões se tornaram reféns da sua obsessão por destruir Davi. Ele queria destruir Davi. A vida de Saul se tornou um inferno na medida em que ele quis transformar a vida de Davi num inferno. O invejoso quer fazer a vida do outro inferno, mas o que ele não percebe é que a vida dele mesmo é que se torna um inferno. E como é que essa inveja surgiu? Da onde que vem essa inveja? Como é que essa inveja surgiu no coração de Saul? Eu quero destacar alguns textos anteriores para você entender da onde surgiu essa inveja. A primeira coisa que eu percebo é Saul ele passou a ter inveja de Davi porque Davi era habilidoso e porque Davi era simpático. A primeira coisa, ele passou a ter inveja porque Davi tinha habilidade e era simpático. No capítulo 18, no verso 5, nos diz que tudo que Saul lhe ordenava fazer, ou seja, ele era rei e ordenava, tudo que ele ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade, que Saul lhe deu um posto elevado no exército. E isto agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Repare, Davi, ele era habilidoso daquilo que Saul lhe mandava fazer, e mais que habilidade, ele ganhou a simpatia das pessoas. Quando ele se tornou ali, foi colocado num posto elevado, ali as pessoas começaram a olhar com simpatia para o trabalho, para a posição dele. E não apenas nós temos um Davi habilidoso e um Davi também simpático, mas nós temos um Davi que se tornou popular.
Nós temos a popularidade crescente de Davi. No verso de número 7, as mulheres dançavam e cantavam, ou seja, os homens estavam voltando da guerra, e as mulheres, ao receber os maridos, ao receber os homens ali na cidade, elas dançavam e cantavam o quê? Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Esse negócio mexeu profundamente com Saul. E é interessante que se Saul fosse uma pessoa segura, se ele fosse uma pessoa madura, um sujeito maduro, talvez ele daria risada disso. É uma música. Ele daria risada. Ou no máximo ele chamaria Davi para jantar na sua casa e falar: rapaz, você está bem na fita. Você está muito bem, você está surfando sobre a onda, você está muito bem. As mulheres da cidade estão alvoroçadas com você. Tem muitas mulheres que estão dando em cima de você. Você percebeu que elas estavam cantando que eu matei milhares, mas você matou dezenas de milhares? Rapaz, você está na parada. É você que é o sucesso agora. E daria risada, porque ele é o rei. Ele é o rei, ele era o rei. Mas você pode reparar a insegurança de Saul. Saul era profundamente inseguro. E essa música gerou o quê? Ressentimento no seu coração. Gerou ressentimento na sua vida. No verso de número 8, Saul ficou muito irritado, repare, ele ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido. Disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. Ele ficou irritado, ele ficou aborrecido. Por quê? Por causa da sua insegurança. Ficou ressentido, mas porque ele era inseguro na sua posição. No verso de número 8, ele diz, Saul disse: o que mais lhe falta, senão o reino? Ou seja, esse camarada é simpático, esse camarada é habilidoso, esse camarada é popular, esse camarada está recebendo os elogios das pessoas, o que lhe falta? Só lhe falta a coroa. Ou seja, repare o nível de insegurança na vida de Saul. O nível de insegurança, mas isso também acontece conosco. Lá no nosso trabalho, de repente chega uma pessoa, ele é novato, mas ele é habilidoso. Ele dá de 10-0 em todo mundo. Ele é muito habilidoso. As pessoas começam a gostar dele, porque ele é simpático, ele é extrovertido. O chefe começa a gostar dele. Como é que você reage diante disso? Diante daquele que está se destacando mais que você, que é mais habilidoso que você, que tem mais potencial que você, que tem mais carisma que você, que é mais popular que você. Como é que você se sente diante disso? Olha a inveja aí, né? Olha a inveja brotando aí. E se essa pessoa começa a ascender profissionalmente, né? Ela começa a crescer, de repente surge uma vaga e ele é promovido e você não. Como é que você lida com isso? E de repente vão surgir, porque sempre surge, aqueles que vão falar mal. Aqueles vão falar: tá vendo? Chegou ontem e já está lá. Ó. Olha como cresceu tão rapidinho. Olha como é que ele já está. Né? E você está aqui há tantos anos e não subiu. Você está há tantos anos e continua na mesma posição. Como é que você reage a isso? Olha a inveja. Essa é a situação aqui da história de Saul e de Davi. Mas quais foram as consequências da inveja na vida de Saul? Quais foram as consequências? Primeiro, quando Saul deixou a inveja se instalar no seu coração, ele literalmente abriu uma brecha para o maligno na sua vida. A inveja é uma porta aberta para o maligno deitar e rolar. Capítulo 18, no verso 10, diz que no dia seguinte, um espírito maligno, mandado por Deus, apoderou-se de Saul. Apoderou-se de Saul. Diante das suas decisões, diante do seu proceder, Deus retirou de Saul o Espírito Santo. Além disso, a inveja deu brecha para que o maligno entrasse e se apoderasse da sua vida. Mas não apenas houve uma brecha para o maligno entrar na vida ali de Saul, mas também passou a haver uma obstinação por matar, por destruir Davi. No verso de número 10 mesmo, na parte B do verso 10, diz que enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer, Saul estava com uma lança na mão e a atirou, dizendo: encravarei Davi na parede. Enquanto Davi tinha suas mãos na harpa, essa é a tradução mais literal, enquanto Davi tinha suas mãos na harpa, Saul tinha suas mãos na lança. E é assim que o invejoso age.
O sujeito que é alvo da inveja, às vezes não está fazendo nada de mal para o invejoso. Ele nem imagina. Né? Ele nem imagina, mas aqui na história, por exemplo, nós temos um Davi que estava tocando harpa para o rei a pedido do rei, para acalmar o coração do rei, para afastar maus espíritos do rei. Ele era chamado para abençoar a vida do rei, ele estava ali para abençoar o rei. E olha como é que o rei reage, com uma mão na lança para o matar. Quando a pessoa é tomada pela inveja, ela vive com uma lança na mão. Não importa o que o outro faça. Tudo que o outro fizer irrita. Tudo que o outro fizer incomoda. Tudo que o outro fizer é interpretado de forma errada. E o que Saul fez? Ele atirou a lança na direção de Davi. Foi a única vez? Não. Saul tentou várias vezes matar Davi. Em vários momentos ele tentou destruir a vida de Davi. Só isso? Não. Uma terceira coisa aí, de consequência, nós temos uma agenda oculta que passou a fazer parte da vida de Saul. No verso de número 13, diz que ele afastou Davi de sua presença e deu-lhe o comando de uma tropa de 1000 soldados, que Davi conduzia em suas campanhas. Quem olha para esse versículo fala, não, mas olha, Saul reconheceu Davi. Saul promoveu Davi. Não, aqui nós não temos uma promoção. Aqui nós temos um rei colocando um homem inexperiente à frente de um exército para que ele perca a sua vida. Aqui nós não temos uma promoção. Aqui nós temos Davi sendo colocado em exposição para perder a sua vida. Ou seja, eu vou colocá-lo à frente desse batalhão, porque quando ele for à guerra, ele vai morrer. E é o que eu quero, porque se ele morrer, acabam-se os meus problemas. Então, ele precisa morrer. E como é que eu faço para ele morrer? Coloco ele na frente do exército. Tem experiência? Tem bagagem? Tem estrutura? Não tem, mas eu vou colocá-lo à frente porque é isso mesmo que eu quero. Eu quero que ele morra e isso vai acabar com todos os meus problemas. À medida que a inveja crescia no coração, aumentava também a insegurança. Nós temos uma constante insegurança na vida de Saul, uma constante insegurança. No verso 14 e 15 diz que ele, Davi, tinha êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Vendo isso, Saul teve muito medo dele. Ou seja, Deus não estava com Saul, mas ele percebeu que Deus estava com Davi. Bom, e se Deus está com Davi, ele passou a ter medo. Agora eu tenho medo ainda mais de Davi, ainda mais. E como última consequência da inveja na vida de Saul, o ódio se tornou a parte da agenda da sua vida. A inveja é um vício silencioso, como eu falei, mas é altamente destrutiva. A gente não reconhece a inveja, a gente não confessa a inveja, a gente não fala sobre inveja, e porque nós mantemos a inveja assim, fechadinha, quietinha, nos cantos escuros da nossa alma, ela vai destruindo, ela vai nos fazendo tomar decisões erradas e vai nos destruindo. A inveja começa a alimentar a amargura, ela começa a alimentar o ódio, e foi o que aconteceu com Saul. Nos versos 28 e 29, diz que quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi, e que sua filha Mical o amava, temeu ainda mais, e continuou seu inimigo pelo resto de sua vida. Ou seja, até a morte, Davi é meu inimigo. Até a morte eu vou destruir esse rapaz. Aqui outra coisa muito importante na vida. Na maioria das vezes a gente precisa identificar sentimentos errados antes da gente perder o ponto de retorno. O perigo na vida é quando você não identifica e você nutre sentimentos equivocados e errados e você literalmente atravessa a ponte e queima a ponte. Aí não tem mais como voltar, não tem mais como retornar. Aí você torna a sua vida um inferno e a vida daqueles que estão também ao seu redor um inferno. Saul subestimou o poder da inveja. Ele não soube lidar com esse sentimento que nós achamos tão natural, mas a Bíblia diz que é altamente destrutivo. Mas, pastor, então qual a alternativa para a inveja? Qual a alternativa? Aí nós temos um outro personagem que é Jonatas.
Jonatas era filho de Saul, herdeiro do trono. E vamos ser sinceros, se alguém nessa história tinha que estar bravo, irritado por Deus ter escolhido um outro rei, era Jonatas. Porque ele era o herdeiro do trono. Ou seja, quando meu pai morrer, quem é que vai assumir? Eu vou assumir. Mas Deus escolheu Davi para ser rei. E aí, como é que Jonatas lida com isso? Né? Existem 3 práticas interessantes que eu quero destacar e concluo a mensagem com essas 3 práticas. A primeira prática é a prática da amizade. Né? No verso de número 3 do capítulo 18, diz que Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. Quando numa relação você começa a perceber que tijolos estão vindo do outro lado, você tem 3 opções. A primeira opção é pegar o tijolo e devolver na testa do outro. Essa é a primeira opção. O camarada manda um tijolo de lá para cá, do jeito que o tijolo vem, você pega no ar e mete o tijolo na testa dele. Essa é a primeira opção que você tem. Ele vai continuar lançando de lá para cá e você vai continuar lançando daqui para lá. Segunda opção que você tem. Quando o camarada lança o tijolo, você pega o tijolo e coloca no chão. Você pega o tijolo e coloca no chão. Você pega o tijolo e coloca no chão. Quando você perceber, vai existir o quê? Uma parede, um muro. Quando o outro lançar o tijolo, já não vai atingir mais você. Mas também aqui acabou a conversa. Abri um parênteses aqui. Às vezes é assim que eu acabo agindo na minha vida. Diante dos tijoladas e das pedradas, né? E talvez é assim que você também age. É assim? Quer me tratar assim? Quer agir dessa forma? Quer conversar? Quer? Então tá, eu construo um muro. Então você fica do lado de lá, eu fico do lado de cá. Pronto. Acabou a conversa, acabou. Deu o que tinha que dar. Uma terceira opção é você pegar os tijolos que estão sendo lançados e você construir uma ponte. Na tentativa de se aproximar, de sentar, de conversar com a pessoa. É isso que Jonatas faz. Jonatas se torna amigo, a prática da amizade. Mas existe uma segunda prática aqui, que é a prática do encorajamento. Jonatas faz algo absurdo aos olhos de Saul. No verso de número 4, Jonatas tirou o manto que ele estava vestindo e deu a Davi, com sua túnica e até a sua espada, seu arco e o seu cinturão. Jonatas possibilitou que Davi se tornasse um grande comandante militar. Jonatas se tornou um encorajador. Tem um livro, eu acabei me esquecendo de colocar aqui no slide, mas se você quiser anotar, comprar, gosta de ler e quiser comprar, existe um livro chamado Formador de Heróis. Formador de Heróis. Dave Ferguson e Warren Bird. Formador de Heróis. E é interessante a gente ler esse livro nessa geração, na nossa geração atual. Porque a geração atual, todo mundo quer ser o Batman. Todo mundo quer ser o Batman. Todo mundo quer ser o Batman, mas ninguém quer ser o Robin. Já reparou isso? Todo mundo quer, porque qual é a graça de ser o Robin? Qual é a graça, querido, de ser o Robin? O que o Robin representa? Quem é o Robin perto do Batman? Quem é o Robin? Tirando a questão que alguns têm de taxá-lo como homossexual, né, de um homossexualismo do Robin, tirando esse lado, que eu não vou entrar porque isso fez parte da série anterior, tá certo? Mas tirando essa questão, ninguém quer ser o Robin. Todo mundo quer ser o Batman. Todo mundo quer ser o Batman, mas nós estamos numa cultura que ninguém percebe que o Batman só se tornou o Batman porque um dia existiu um Alfred. E aí aqueles que gostam de história em quadrinho, que gostam, né, vão entender isso. Tem o Alfred. O Batman era um órfão. Quem era o Batman? O Batman era um nada. Mas o Alfred educou o Batman. O Alfred idealizou o Batman. Foi o Alfred que construiu a Batcaverna. É o Alfred. O dinheiro é do Alfred. O Alfred estava por trás de tudo que é o Batman.
E a gente precisa perceber isso, na cultura em que nós estamos, todo mundo quer ser o protagonista. Todo mundo quer ser o Batman da história, mas nós nos esquecemos que ao longo da história, por trás de grandes homens e mulheres, existiram pessoas que foram responsáveis pelo progresso deles aos olhos da sociedade. Eu posso estar aqui hoje e você olhar para mim e falar assim: eu gosto da mensagem desse pastor. Eu acho muito interessante a mensagem desse pastor. Mas, querido, para eu falar o que eu falo aqui, eu tenho que ler livros que eu não escrevi. Eu tive aulas com pessoas que não estão nesse púlpito pregando, e que talvez nunca estarão, não porque são pessoas que têm as suas igrejas, não, porque talvez são pessoas que não são versadas para pregar, mas têm um intelecto para ensinar. Eu tive professores na minha faculdade inesquecíveis, professores que me marcaram, professores com uma capacidade que hoje, quando eu prego e às vezes eu cito algo, me vem à memória de onde eu estou citando isso, porque eu me lembro da aula, eu me lembro do professor falando, eu me lembro da matéria, eu me lembro do livro que eu li, que ele destinou para a gente ler, eu me lembro de tudo isso, ou seja, foram pessoas que me formaram, que me construíram para que eu pudesse estar aqui. Talvez eles possam olhar para mim, bem entre aspas, é o Batman que está lá, mas eu tive Alfredes atrás de mim, para que eu pudesse hoje estar nesse lugar, e pregando e ministrando ao seu coração. Pastores que me inspiraram a estar aqui, homens de Deus que talvez com toda a sua simplicidade não tenha condição de estar onde eu estou hoje, mas se não fosse por esses homens eu não estaria aqui. Mas a nossa cultura hoje, nós queremos ser o protagonista, nós queremos ser o personagem principal, só que nós podemos ser formadores de heróis. Nós podemos ser. Eu olho hoje para alguns pastores mais novos que eu, que estão em igrejas grandes, ou estão com ministérios maravilhosos, e que bênção! Mas eu posso olhar e dizer assim: eu fui o trampolim, eu fui a pessoa que lá atrás apoiou, que chamou, que conversou, que orientou, que mandou, que ordenou. Hoje eles estão num outro patamar, e que bom que estão, e que continuem assim, e que façam tudo isso para a honra e glória do Senhor. Eu não me importo em ser um trampolim, não me importo. O que eu quero mesmo é que novas gerações venham, que novos pastores venham, com muito mais condições, muito mais capacidade, muito mais habilidade do que eu tenho. Não tenho nenhum problema com relação a isso. Mas a cultura de hoje, a cultura das pessoas de hoje, as pessoas querem ser o protagonista, o Batman. E esse livro fala sobre isso. Elas querem ser o personagem principal, mas existem aqueles que fizeram o Batman ser quem o Batman de fato é. No momento mais crítico da vida de Davi, que ele estava sendo perseguido por Saul, Jonatas, filho de Saul, foi falar com Davi. E aí eu tenho a terceira e última prática, que é a prática do reconhecimento. E o verso 16 diz: e Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele, com Davi, em Oreza, e o ajudou a encontrar forças em Deus. E o que é que Jonatas disse para Davi? Não tenha medo. Meu pai não porá as mãos em você. Você será rei de Israel, e eu lhe serei o segundo em comando. Nós temos aqui a prática do reconhecimento. Jonatas tinha bem claro diante dos seus olhos quem Davi era. Esse menino é muito mais que habilidoso, ele é muito mais que simpático, ele é muito mais que uma pessoa, não, ele é muito mais que uma pessoa popular, não, esse cara é o novo rei, e eu reconheço isso. Deus o escolheu para ser o novo rei, e eu reconheço isso. E aí ele fala algo que é assustador nos dias de hoje, né? Você vai se tornar o rei, e eu vou ser o segundo. No mundo de hoje, quem quer ser segundo? A gente quer ser primeiro. Ninguém quer ser segundo. Repare como o segundo fica entristecido. Em qualquer competição que você vê, tem um time de futebol lá, tem um campeão e o que ficou em segundo. O que ganhou a taça, vibra.
Mas repara como é que entrou primeiro o time perdedor. Mas quantos times tinham? Tinha 30 e poucos times. E você foi o segundo. Não. O que importa é ser o primeiro. Porque essa é a mentalidade. Nós criamos os nossos filhos para serem os primeiros. Queremos que eles sejam o primeiro da sala, o primeiro no vestibular, o primeiro. Mas, me desculpa. Se alguém entrar na faculdade de medicina aqui na Federal, em primeiro lugar, e entrar alguém na 100ª posição, os dois vão se formar do mesmo jeito. E quem me garante que aquele que entrou em primeiro vai ser um médico melhor do que aquele que entrou em 100º, talvez na última vaga? Ninguém quer ser o segundo. Assim, são 3 práticas espirituais que mantêm o nosso coração livre da inveja. A primeira delas é a prática da amizade. Você tem por obrigação nutrir a amizade. O vício da inveja é um vício de proximidade. Se você não nutre a amizade, vai nascer o ressentimento e depois vai brotar a inveja. Nutra a amizade. Segundo, encoraje. Tenha prazer em encorajar os outros a crescer. Diga o quanto o outro é bom. Diga. Né? O outro fez uma comida melhor que a minha. Diga, parabéns, sua comida estava, de coração, sua comida estava muito melhor que a minha. Seja sincero. Não há problema em reconhecer que o outro é melhor. Tenha coragem e prazer em encorajar o outro. Que o outro cresça. Que o outro prospere ainda mais e vá mais longe. Não tem problema com relação a isso. E a terceira é a prática do reconhecimento. Reconheça porque o outro é bom. E é bom falar isso. Reconheça o que Deus está fazendo na vida do outro. Reconheça que o outro tem uma história única e um caminho único, diferente do seu caminho, diferente da sua história. Eu não preciso me comparar ao outro. Como eu falei, nós, como pastor, o que eu deveria ter inveja é de pastores. Não? Mas você acha que eu vou ter inveja do Hernandes Dias Lopes? Não. Eu reconheço, o cara prega muito. Conhece muito. E já pude estar em 3 momentos com ele para sentar na mesa com ele e conversar com ele. É fantástico. Ter inveja dele, ou de um Augusto Nicodemos, o cara é um crânio. Há 2 anos nós tivemos num congresso com ele estava lançando um livro, o livro de Gênesis. É um livro dessa grossura para tratar do capítulo 1 ao capítulo 11. Dessa grossura. Aí você fala, não, é a letra que é a fonte grande. Não, a fonte não é grande. É o cara que conhece demais, que sabe demais. Eu tenho inveja dele? Não. Ele tem a história dele, a vida dele, a dinâmica dele. Ele tem coisas que eu não tenho, mas eu tenho coisas que ele não tem. E eu preciso reconhecer isso. Então não há motivo de ter inveja. Que ele cresça, que ele prospere, que ele continue, que ele vá, que ele siga, e eu também. Não há necessidade de ter inveja. Não há necessidade disso. Talvez você possa olhar para mim e falar, pastor, é legal a sua palavra, bonita a sua palavra, mas muito utópica. Não dá para a gente, não dá. E eu termino com 2 imagens aí para você. O ano passado nós tivemos as Olimpíadas lá em Paris, e tivemos a oportunidade nessas Olimpíadas de ver isso daqui. Talvez um dos momentos mais marcantes das Olimpíadas. A que está ali de maiô preto e azul, a Biles. Escreve Biles, né? Mas é Biles. A Biles abraçando a Rebeca. É interessante você observar que são atletas que competem uma com a outra, mas que desfrutam de amizade. Que desfrutam da amizade. Nós vamos entrar e vamos dar o melhor. Vença a melhor. Mas não é porque nós vamos entrar para competir que eu preciso ser seu inimigo. Eu não preciso ser. Aqui eu percebo a amizade, aqui eu percebo o encorajamento,
aqui eu percebo o reconhecimento. E não só nessa foto da alegria de abraçar, mas principalmente essa foto, quando as duas, que eram consideradas as melhores do mundo, se curvam, reconhecendo que a brasileira naquela ocasião foi a melhor. Hoje você foi a melhor. E não há problema em reconhecer isso. Não há problema em me curvar e dizer: hoje você ganhou. Ontem eu ganhei, mas hoje deu você. Qual o problema nisso? Então, quando eu olho, poderiam ter inveja, mas para quê? Um dia foi para mim, um dia é para você. Um dia deu certo para mim, um dia dá certo para você. E assim a vida segue. Cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem uma vida, cada um de nós suou para chegar até aqui, cada um de nós se dedicou e deu o máximo para conseguir o que conseguimos. Não há necessidade. Então, no seu dia a dia, lá no seu trabalho, nos seus afazeres, na sua família, onde você estiver, nutra amizade. Nutra amizade com as pessoas que estão ali. Encoraje as pessoas que estão com você. E reconheça, quando as pessoas são boas, reconheça que elas são boas. Reconheça o trabalho delas. Que Deus os abençoe. É em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Semana que vem nós vamos falar sobre culpa. E depois, no segundo domingo de julho, vamos falar sobre ira. Estou quase falando sobre ira domingo que vem, não sei, vamos ver o que eu faço. Mas que a cada palavra, a cada mensagem, Deus esteja tratando dessas enfermidades da nossa vida e nos curando por completo. Pai, nessa noite nós agradecemos o Senhor, primeiro por estarmos aqui, primeiro por podermos participar desse culto, desse tempo. Obrigado pela palavra, obrigado pelo ensino, obrigado porque o Senhor pode falar ao nosso coração. Obrigado porque exemplos da Tua palavra podem ser trazidos de forma prática para as nossas vidas, para mudar a nossa vida, a nossa história. Talvez, ó Deus, temos inveja, não reconhecemos isso. Dizemos que não temos, mas temos. Talvez temos invejas de pessoas que são próximas a nós, que trabalham conosco, que convivem conosco, ou que são do nosso ambiente familiar. Temos inveja, e isso tem dominado a nossa vida. Só pensamos nisso, só tramamos coisas relacionadas a isso. Fazemos tudo na nossa vida pensando nisso. Inveja. Deus, que o Senhor esteja tratando o nosso coração. Que o Senhor esteja tratando a nossa alma. Essa enfermidade que tem tomado conta de cada um de nós, talvez. Para que, ó Deus, a inveja seja derrotada nas nossas vidas. Não há problema em encorajar o outro a ser melhor que eu. Não há problema em reconhecer que o outro é melhor que eu. Não há problema. Nós podemos nutrir amizade. Nós podemos caminhar juntos e não como inimigos. Podemos ser amigos, podemos ser companheiros, podemos ser parceiros e não há necessidade de uma competição destrutiva. Que aquilo que a Tua palavra nos trouxe nessa noite, que todo ensinamento, todo aprendizado seja especial para nós, mude a nossa vida, a nossa história, a nossa forma de olhar para as coisas, para as pessoas, para as situações. E que a gente seja transformado e curado pela Tua palavra. Então seja com cada um de nós. Obrigado por esse tempo aqui. Quero te agradecer por aqueles que contribuíram, que ofertaram, que entregaram as suas ofertas nesse culto, ou que têm feito isso também ao longo da semana, ao longo do mês. Obrigado por cada vida, por cada contribuição e pelos teus filhos e filhas nos ajudarem a continuar como igreja neste lugar. Oro também para que tenhamos uma excelente e abençoada semana. Onde formos, onde colocarmos a planta dos nossos pés, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor caminhe conosco e que o Senhor nos abençoe grandemente. Seja conosco ao sairmos daqui, leva-nos para casa em paz e em segurança, e que não apenas tenhamos uma noite abençoada, mas uma semana abençoada na Tua presença. Essa é a nossa oração. É em nome de Jesus. Amém.